A galera tá falando de mim por algum motivo, eu penso, dá pra fazer desse limão uma limonada? Se der, eu faço. Existe uma estrela maior nela do que em mim, do que na Bruna, do que... Não existe. Existe você não existir. Eu sempre gostei muito de me provocar. Eu acho que isso é muito interessante, você se reinventar. Às vezes as pessoas perguntam, como você tá há 10 anos em ascensão? Eu falo, gente, é sobre você se provocar, porque tem tantas versões nossas pra gente explorar, a gente pode ser sempre uma versão nova. Quando eu entendi sobre empreendedorismo, foi quando eu entendi que aquilo que eu fazia podia virar um negócio meu. Podia virar o Império Boca Rosa. Então ali eu dei o primeiro passinho. O que eu fiz? Fui procurar referência. Eu falo que referência é algo maravilhoso. As Kardashians são uma referência pra mim. Daí eu fui entender como elas faziam acontecer, porque elas eram polêmicas. E aí eu falei, bom, eu sou um produto da internet, obviamente, linkar a minha imagem com o meu produto, eu corro riscos. Elas correm riscos diariamente. Como elas fazem isso acontecer? Foi quando eu descobri o Buzz Marketing. E aí eu falei, nossa, mas poucas pessoas falam do Buzz Marketing. O Buzz Marketing nada mais é do que você criar um buzz em cima do que você tá fazendo. Ou seja, tá na boca do povo é o segredo. Esse é o grande... Falando em palavras fáceis, tá na boca do povo. Então, assim, eu uso isso de várias maneiras. Então, se a galera tá falando de mim por algum motivo, eu penso, dá pra fazer desse limão uma limonada? Se der, eu faço. Então foi assim que, inclusive, eu saí do Big Brother e criei o meu próprio programa, que se chama Boca a Boca. O nome, inclusive, é inspirado no Buzz Marketing. Eu queria me posicionar nisso, porque eu entendi que eu era o universo que tava verde. Porque pra você criar um buzz, você tem que ser a cara do seu próprio negócio. Sim. Como é que você vai criar algo, tipo, você mesma, criar esse buzz, como as Kardashians criavam, do tipo, fazer a galera falar de você? Porque às vezes a gente lança alguma coisa, por exemplo, eu poderia só falar, gente, abri um office, agora somos Boca Rosa Company, aqui ideias viram negócio. Poderia falar isso no story. E ia passar batidaço. Ninguém mais ia falar, ninguém mais ia... E não, na verdade, é um novo modelo de pensar, assim, e a gente ali cria muito network também. Então, dali criam várias novas ideias, não só nossas. Então, é sobre pessoas, e pessoas é sobre verdade. Eu não vou, e sabe, esconder quem eu realmente sou com minhas qualidades e os meus defeitos, se eles aparecerem. O que eu tenho que fazer é, a partir dos defeitos, o que a gente vai fazer com aquilo? Errar, todo mundo erra. E eu não gosto de correr dos meus BOs. Eu gosto de falar o que aconteceu aqui. E é muito difícil errar 2 vezes a mesma coisa. Porque errar uma vez a gente erra, errar 2 vezes eu não tolero nem comigo mesma. Eu fiz alguma coisa, como todo mundo, falo que isso aqui eu nunca mais vou errar. E assim a gente vai seguindo. E é assim que a gente passa pelas crises da nossa vida. Aprendendo, tendo humildade, falando, não, isso aqui não foi legal que eu fiz. Mas por que eu não sabia disso antes? Deixa eu entender, deixa eu mostrar para as pessoas que não foi por mal. Foi, na verdade, por ignorância, porque eu não sabia. Não, eu nunca repito estratégia. Eu acho que uma história é uma história. Nunca repito. A não ser que ela vire um método, por exemplo, meu método de lançamento. É um método meu, eu falo todo dia pro meu time. Vai ser uma assinatura Boca Rosa, o nosso método de trabalhar. Mas fora isso, não, eu nunca repito, porque é uma história que já foi contada. Que buzz eu vou criar fazendo a mesma coisa que eu já fiz antes? Porque quando você pega uma ideia maravilhosa e consegue fazer disso um negócio, você não precisa de tantos números de seguidores assim. Você precisa de estratégia. Então, aí eu falo, galera, eu falei, muitos empresários nasceram sem ter muito seguidor, mas usando o marketing digital. Pensa, a gente já tem isso orgânico. A gente não comprou, a gente já tem. Então, pensa unir essas duas potências. Então, e também como inserir a marca no dia a dia, como influenciar de forma saudável as pessoas. A gente não pode virar uma máquina de venda e, tipo, tô nem aí porque eles estão comprando. Você tem que ter propósito, você tem que ter uma noção do futuro. Você precisa criar marcas, por exemplo, Boca Rosa Hair é sustentável. O plástico do shampoo que a gente usa é um plástico reciclado. Nossa linha é vegana. Então, assim, nutrientes naturais. Então, tudo isso é pensando no meu filho, é pensando no futuro, pensando num propósito. Nada sem propósito cresce. Então, eu acho que a gente tem que pegar todas essas pontas e amarrar. Então, pensando pro futuro, eu quero sempre fazer ideias virarem grandes negócios. Essa é a minha... É o que eu penso, assim, pro futuro. Então, é isso que eu quero pra frente, porque eu sou muito cíclica. Eu gosto de coisas diferentes acontecendo. Eu gosto de inovação. Então, eu não posso te falar, tipo, amanhã eu quero ter exatamente isso aqui, porque vai ser óbvio. Eu quero fora do óbvio. Entende? Então, é isso. Não tem limite. Eu acho que esse é o grande diferencial nosso. E aí, ali eu falei, cara, eu vou me inspirar em 5 personalidades que são ou muito criativas ou do mundo dos negócios. E a Kylie foi a primeira justamente por isso, porque a Kylie, o negócio dela começou quando as pessoas estavam falando da boca dela, era um ponto de insegurança dela. Todas as irmãs, né, esteticamente perfeitas, ela ainda adolescente. E ela falou, cara, eu vou falar que é um batom e vou lançar esse batom, um kit de batom com lápis. A bicha fez isso, cara, e ela esgotou em 3 minutos. E isso é fascinante. Naquela época ela lançou, eu falei, eu preciso fazer isso que essa mulher fez
fez no Brasil. Então ela é uma grande referência pra mim. E foi com ela que eu aprendi muita coisa. Foi através dela que, quando a Paiô entrou em contato comigo, falando, assina essa linha aqui, a linha pronta, eu falei, não, eu tenho que criar, eu tenho que acreditar, eu tenho que fazer a minha própria história acontecer, criar dentro do meu storytelling, da minha vivência, das minhas histórias. Então qualquer produto que a gente lança, eu tenho história pra contar, que eu acredito muito nisso. E a Kylie nasceu do limão, uma limonada. Ela pegou um limão, fez uma limonada. Então, por que eu vou ter medo da crise, que é um limão, se eu posso pegar essa crise e contornar e crescer ainda mais? Usar ela de trampolim, se você fizer isso com um trabalho muito bem feito, né? Óbvio que é um risco. Mas já tá ali, às vezes, o risco, que é o que aconteceu com a Kylie, porque ela não ia faturar em cima disso. Eu queria deixar uma mensagem sobre persistência nos dias de hoje. Porque tá tudo muito vulnerável, né, hoje em dia. Tipo, um negócio, você fala, eu criar um negócio que tem a minha cara, eu sustento a parada, mas ao mesmo tempo se der um BO, e aí, o que eu faço? Então eu acho que hoje a gente precisa ter resistência pra lidar com um negócio na internet. Então, assim, a frase que eu digo pra todo mundo é, não existe uma estrela maior nela do que em mim, do que na Bruna, do que... Não existe. Existe você não desistir e levar com menos expectativa, sabe? Arregaça a manga e trabalha, estuda, cria a sua estratégia de maneira mais inteligente, saiba delegar e não desiste. Porque não existe uma fórmula mágica. A fórmula é real. A gente só precisa de muita resistência mesmo, sabe? De falar, ok, cada um tem um tempo, cada um tem uma hora. É porque pra mim aconteceu agora que se pra Adriana não aconteceu, a Adriana tá no caminho errado. Não. Cada um tem o seu tempo. E é sobre você não desistir. Como eu cheguei até aqui? Eu só não desisti. Que em momentos muito difíceis eu falava, ok, aguenta isso aqui, eu só não vou desistir. Porque fica menos romântico, fica mais prático e fica mais acessível pra todo mundo, eu acho. Viver assim, sabe? Porque se eu fosse pensar nessa cabeça de medo, eu teria desistido lá atrás. Então acho que é sobre você ir insistindo até a chuva chegar. Até a chuva acontecer. É a sua cabeça, tem que querer, entendeu? Eu sempre falo que você quer. Então pensa todo dia, eu quero. Tem que ser assim.